Sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje é para vocês que são novos aqui no canal, ou nem tanto, mas que nem sempre conseguem acompanhar todos os tutoriais que eu coloco aqui para compartilhar com vocês. Coloquei sobre essas 3 mesas de plástico alguns dos bordados que eu já fiz no decorrer desses anos e que eu compartilhei o conteúdo com vocês. Só que não couberam todos, gente, porque é muita coisa. Eu tava olhando, tem muita coisa que eu já abordei e eu não vendo meus bordados, eu guardo para deixar mesmo como estudo, como lembrança, e até porque eu me apego demais a essas coisas lindas, maravilhosas. Eu vou falar desses tutoriais e logo aqui abaixo desse vídeo, na descrição, eu vou deixar o link dele para vocês assistirem, tá certo? Porque é muita coisa, né, para ver. Então, começando por essa coisinha super delicadinha, a gente tem essa abelha e essa florzinha super delicada, gente. Uma coisa maravilhosa, ponto haste, ponto folha, alinhavo, ponto cheio, delicado, né? Tão bonito. Nesse outro nós temos o ponto cestaria, que foi trabalhado nessa toalha e também nessa parte aí do assento e do encosto da cadeira. Trabalhei com ponto atrás também nesses contornos. Eu gostei demais, porque o ponto cestaria ou tecelagem, ele faz com que você crie muita coisa a partir dele. É praticamente infinita, são infinitas possibilidades. Aqui nós temos o ponto haste preenchendo o bom dia. E nós temos também o ponto haste nesse arco e o ponto margarida. Para quem quiser bordar aí palavras, também uma boa pedida. Ponto jiboia. Nossa, é feito com uma caneta e é bem interessante. Adorei muito a experiência de ter feito esse bordado, esse ponto. Aqui nós temos esse desenho maravilhoso com preenchimento do ponto margarida na roupinha deste ser celestial. Temos o ponto haste também nessas curvas douradas, ponto nó francês, ponto estrela na estrela, ponto mosca aberto, que são esses vizinhos. E aqui nós temos 3 pontos novos, que é o corrente em zigue-zague, ponto folhinhas e o corrente russo. E fazendo o contorno desses corações, o ponto haste. Logo aqui nós temos a flor 3D, que eu busquei trabalhar com lã para ver o efeito que dava, com linha emmeada, e olha só que interessante que ficou. E aqui nós vamos ter o alinhavo desencontrado e o alinhavo paralelo, em que você pode trabalhar com diferentes formas com ponto alinhavo, trabalhar com 2 tipos, 2 cores de linhas, tipos diferentes também. Aqui nós temos o ponto cabeça de touro, o corrente chicoteado, que a gente pode usar 2 cores. E esse outro é o ponto corrente reverso também, que é feita de uma forma contrária ao ponto corrente, aquele tradicional. E aqui nós temos o ponto ostra, que eu vou dizer para vocês, ó, no começo, quando eu aprendi a bordar, eu não gostava dele, eu achava ele muito difícil, eu não via nada interessante nele, mas com o passar dos anos, eu fui aprendendo a gostar dele, fui vendo como ele é bonito, interessante, e tá aqui, ponto ostra é esse, ó, que tá contornando aqui, fazendo esses contornos, e ele é uma gostosura, gente, gosto muito dele agora. Aqui nós temos a mistura de 2 pontos, margarida e nó francês, nessas flores. Olha que coisa mais gostosa. Ah, eu adoro tocar bordado, mas só porque é meu, tá? Porque
a gente ficar passando a mão assim desgasta, né, a linha. E na parte da folhagem também tem margarida e nó francês. Lindo, né, gente? E olha isso aqui. Nossa, é um amorzinho. É um ipê roxo, ipê rosa também, dependendo das cores que vocês estejam vendo aqui, porque nem tudo foi roxo que eu utilizei. Eu adorei fazer essa árvore, fazer esse preenchimento com um ponto haste. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui tem tutorial e tá logo aqui abaixo na descrição, tá certo? E aqui nós temos o ponto pé de galinha, que é muito simples de fazer e dá esse efeito maravilhoso. Ele é bastante parecido com o ponto mosca aberto, mas a forma de fazer é diferente. E logo aqui acima nós temos a roda de caseado, muito bom de fazer também, o efeito fica maravilhoso. E o Feliz Natal? Gente, esse ponto é o corrente mágico, que a gente pode usar 2 linhas simultaneamente para poder fazer esse ponto corrente. Olha que é mágico esse ponto, é muito interessante. Quando eu aprendi, eu fiquei maravilhada. E temos esse coração todo preenchido com mais corações. Ficou uma coisa maravilhosa. Nós temos 2 tipos de fileiras, com coração aberto e coraçãozinho fechado. Muito lindo. E esse aqui, hein? Ponto Grillo. Conheci ano passado, tratei logo de estudar esse ponto, porque uma seguidora pediu. Eu não tinha nunca ouvido falar nele. E eu achei o efeito fantástico, porque é tipo um ponto corrente, mas com um nozinho na sua lateral. Fiz a parte da folha também, ó, e esses contornos. Gostei demais do resultado. Outro desenho de Natal com essas estrelas maravilhosas. E aqui nessa árvore ela foi dividida em pedaços para poder utilizar diferentes pontos. E essa outra aqui, esse outro ponto maravilhoso preenchendo essa estrela, que foi o ponto Rhodes. E olha só esse bordado, essa borboleta. Inclusive, o nome desse ponto é borboleta também, porque ele pode ser feito de 3 maneiras. Dessa forma, desta outra e dessa aqui. É muito interessante que vocês vejam. Claro que eu utilizei outros pontos também, por exemplo, aqui nesse contorno foi o ponto caseado, esse preenchimento no corpinho foi o ponto cheio, mas muito bonito, ponto borboleta. Novamente, ponto ostra, mostrando aí que ele serve para fazer preenchimento, como nessa árvore. Pode ser utilizado também individualmente, ó, para dar um efeito de flor. E também sendo utilizado em fileiras para dar esse efeito muito bonito. Espinha de peixe levantado. Olha só essa folha, gente. É tão bom, é tão interessante fazer essa folhagem com esse ponto, porque ele fica bem altinho, fica um relevo super gostoso. Esse girassol, que coisa mais linda! Utilizei o ponto picote, muito simples de ser feito, para fazer toda essa parte aqui que as pétalazinhas. No centro utilizei o nó francês e na parte da folha o ponto folha. E no talinho foi o ponto corrente. Muito lindo, né? Aqui nós temos o corrente de escada, que é esse ponto que eu quis fazer realmente uma escada para ver o efeito que ficava. É tipo como se fosse uma escada indo direto para uma janela. A intenção era essa, tá? Então, tem corrente de escada nessa borda da janela e tem corrente de escada também preenchendo essa lua toda colorida. Janaína, esse é o nome da minha irmã. Ela é bem mais nova que eu e eu amo demais essa minha irmã. E eu quis fazer um bordado com o nome dela, né? E aqui eu utilizei o ponto pirulito no nome, que você pode utilizar 2 cores de linhas. E também nesses pirulitos, olha como fica gostosinho, fica super divertido esse bordado.
Aqui nós vamos ter o tutorial que foram de 3 pontos. Ponto elo, ponto baga e ponto picote. Muito gostoso de fazer esses 3 pontos. Eles são bem parecidos e assim, super simples, gente. Para quem é iniciante vai ser incrível. E eu peguei esse tecido, esse azul bem escuro, para poder dar ideia de noite. E eu trabalhei com os pontos estrela, estrela tecida ou estrela tecido e também o ponto cruz reto, que são esses X ou cruz que vocês estão vendo. Logo aqui abaixo, olha isso, olha essa coisa formidável, esse ponto tridimensional, que é o ponto picô. Ele é demorado para ser feito. Cada uma dessas partes, ó, é um pouquinho demorado, mas não é difícil. E o resultado fica essa coisa super maravilhosa. E nesse tutorial eu mostrei 2 formas que você pode utilizar para fazer lavandas. Olha que lindo. Gente, vai dar 6 horas da manhã aqui em Fortaleza, agora que eu tô gravando. Por isso que vocês estão ouvindo ao fundo esse galinho cantando, tá? Eu aproveito para gravar cedo por conta que a partir de 7h30, 8 horas, o som, o barulho lá da rua, dos vizinhos fica bem alto. Então, eu aproveito para acordar bem cedo para gravar aqui para vocês. E esse ponto dessa roupa, olha que coisa mais interessante. A touquinha também é o ponto Ceylon ou Ceilão. E fica formidável, você vai fazendo fileira por fileira, muito interessante. Para quem conhece o ponto rede, vai achar bem parecida a forma de fazer. Esse bordado foi todo feito com um ponto corrente em preenchimento. Cada partezinha dessa. Aqui eu utilizei um fio da linha de meada, 2 fios, 3 fios, 4, 5 e 6 fios, para vocês verem a diferença que dá, dependendo de quantas linhas, pernas de linha vocês utilizem. O ponto poá praticamente é como se fosse o ponto cheio, só o que vai diferenciar é que você vai fazer esse ponto dentro de círculos pequenos. Então, por isso que a gente chama esse ponto cheio de ponto poá. E fica bem interessante você fazendo uma roupa, ó, esse efeito aqui. E aqui nós temos outro desenho de Natal, em que eu ensinei a fazer o ponto guirlanda. Lindo, né? Olha a outra guirlanda. Ai, maravilhoso. E também o ponto ovalado, que tá fazendo esse preenchimento aí nas flores. Lindo demais. E este ponto é o corrente trançado húngaro. Esse efeito que ele dá, essa textura maravilhosa. Muito bonito, muito, muito lindo mesmo. E aqui nós temos o ponto partido ou fendido. É muito interessante para você fazer palavras, para você fazer preenchimentos, que é o ponto que está aparecendo aqui nesse telhadinho, no nome, nessa porta, nessa parede, nesse chão. Vale a pena vocês assistirem também. E esse ponto é o corrente de corda, muito bom para você fazer folhagem. Eu adoro folhagem, amo fazer folhas, bordar. E esse ponto fica bem interessante mesmo para você fazer as folhagens, para ficar um relevo, uma textura bem bonito. Ponto margarida ou elo. Ele dá diferentes resultados para vocês. Se vocês utilizarem individualmente, usarem só 2, dá para fazer um coraçãozinho. Para fazer preenchimento, que coisa mais linda. Olha essa linha matizada, gente. Que coisa bonita. Você utilizando, olha esse amarelinho. Usei 5 pontos margaridas ou elo. Dá um resultado bem interessante, muito bonito mesmo. Uso tanto esse ponto. E esse ponto aqui é o
preenchimento de caseado, que vocês podem fazer de duas formas. Ele é ótimo para você dar essa textura toda trançadinha, muito bonito. Olha só essa mandala toda rosa. Eu tinha buscado utilizar tom sobre tom, então eu tinha bastante rosa, né? E eu quis fazer essa mandala com diferentes pontos, impecável. Eu fiquei apaixonada por essas folhas, utilizando uma linha matizada. Busquei tentar fazer com que todas começassem clarinha e fossem partindo para o rosa, né? E ficou desse jeito, gente. Ai, eu amei, 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 amei. Aqui nós temos o ponto roda de caseado, que é super gostoso de ser feito, muito bom mesmo. Temos aqui o ponto laço também, bem interessante, todo tridimensional. Nesse tutorial eu expliquei duas formas de vocês fazerem essas flores, utilizando o ponto elo ou margarida e o ponto reto também. Muito delicadinho para vocês fazerem em roupinhas infantis, em vestidos, vai ficar um arraso. Olha aqui, por falar em flores, aqui nós temos o ponto tulipa, que são essas flores roxas, bem simples de ser feito, gente, super tranquilo, muito bom mesmo. Temos o preenchimento com ponto cheio, em que eu separei em várias partes desse coração e fui preenchendo em diferentes posições com ponto cheio. Fica muito interessante o efeito e praticamente vira um quebra-cabeça. E nesse bordado temos outra forma de fazer lavandas, utilizando o ponto haste, ponto elo e o ponto espiga. O espiga é esse que está dentro das folhagens, tá? E o ponto elo são esses aqui que estão nas cores roxas. Eu amei esse desenho, sou apaixonada para fazer, ó. Colocar na almofada, num vestido, numa bolsa, numa saia longa, assim, numa blusa. Gente, em qualquer canto, né? Dá pra utilizar, fica maravilhoso. E eis aqui o ponto anel. Esse ponto totalmente tridimensional, que você pode deixá-lo inteiro, né? Ou se quiser cortá-lo ao meio, ele vai ficar todo assim, ó, todo soltinho. E você consegue dar um efeito totalmente diferente, né, para ele. Gostei demais de ter aprendido esse ponto. Eu acho que foi ano passado que eu publiquei o tutorial dele. E para finalizar, nós temos o ponto matiz nessa flor. Olha isso, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Isso é... Nossa, gente, eu sou apaixonada pelos meus bordados, tá? Assim, e cada pontinho que eu faço, que eu aprendo, eu gosto demais. E esse ponto matiz, ele demora para ser feito, ó. Para entender também é um pouco demorado, mas a partir do momento que você entende, você consegue perceber que ele só é demorado mesmo para você poder fazê-lo todo assim, porque ele vai sendo feito por etapas, né, por fileiras. E esse desenho maravilhoso, super singelo. Então, assim, hoje eu mostrei para vocês uma parte dos meus bordados e que tudo isso que eu acabei de falar para vocês tá aqui no canal, tá? Tem tutoriais, tem o desenho exatamente de como vocês estão vendo, disponível na descrição de cada um deles. Eu vou deixar tutorial logo aqui abaixo, como eu já tinha dito, de todos esses vídeos. Vocês saiam clicando aí mesmo, ó. Imagina que isso aqui é uma série e que vocês vão assistir o episódio bem direitinho, vão praticar. Não tenham pressa, vão fazendo no tempo de vocês. Cada pessoa tem um estilo, tem um jeito de fazer. Alguns podem fazer mais rápido, outros podem fazer mais devagar. E tá tudo certo, é assim mesmo. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários qual foi o tutorial que vocês mais, assim, realmente gostaram de fazer. Qual foi o ponto? Qual foi o desenho que vocês acharam mais interessante aqui no canal? Desejo para vocês um ótimo final de semana. Se hidratem, bebam bastante água
E vamos bordar, né, gente? Vamos bordar porque é bom demais. Tchau!